A Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículos 8 e 10. Irmãos, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo cumpriu a lei. Com efeito, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, todos eles se reúnem nessa mesma palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor do próximo não faz o mal, logo a caridade é o complemento da lei. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos 23 e 27. Naquele tempo, tendo Jesus subido a uma barca, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam a barca. Ele, porém, dormia, e seus discípulos o acordaram, dizendo: Senhor, salvai-nos, que perecemos. Respondeu Jesus: por que temeis, homens de pouca fé? Ao mesmo tempo, pôs-se ele de pé e ordenou aos ventos e ao mar, seguindo-se uma grande bonança. Os homens deveras admirados diziam: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Podem sentar-se. Hoje, quarto domingo da Epifania, estamos concluindo o ano litúrgico, sendo que o ano litúrgico começa com o Advento. Então, estamos finalizando o ano litúrgico e começando o novo, a partir do primeiro domingo do Advento. Alguns têm, às vezes, um pouco de dificuldade, mas a prática vai ensinar mais do que eu falando aqui a vocês. Para concluir os domingos de Pentecostes, nem sempre a igreja consegue concluir só com os domingos que estão fixos, os domingos de Pentecostes. Então a igreja precisa incluir outros domingos, então ela tira isso do começo do ano, lá da Epifania. Os domingos da Epifania são acrescentados para completar o ciclo. E finalizando o ano litúrgico e começando o ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. Não é difícil, não. Quem tem o missal pode acompanhar isso perceber com mais essa facilidade do que eu falando a vocês aqui. É só olhar o missal, acompanhar o missal direitinho que dá para entender. Não é difícil, não. No mais, todo domingo a gente vem anunciando, cada domingo, a gente vem sempre na hora da homilia, a gente vem esclarecendo qual é o domingo e quais são as leituras, para ninguém ficar sem acompanhar o ciclo litúrgico. Na epístola, São Paulo começa no capítulo 13 dos Romanos, dizendo: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor mútuo. Esse capítulo 13, ele fala aí do amor mútuo, fala também da questão da obediência aos poderes civis. Por isso que ele diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor mútuo. Ele vai desenvolver esse tema nesse capítulo e vai falar também sobre o amor, sobre a caridade. A palavra amar, ele vem adiante, ele vem acrescentando: quem ama o próximo cumpriu a lei. Ele fala e conclui essa perícope: logo a caridade é o complemento da lei. E ele diz também: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas afinal, o que é amar? O mundo moderno perdeu
a noção do amor, né? Totalmente. Perdeu a noção do amor. O que é amar? No mundo, no mundo liberal em que vivemos, perdeu-se a noção do amor, do que é amar. O amor tem como objeto primário a Deus e como secundário os homens. Pois se ama a Deus, se ama, deve se amar o próximo por causa de Deus. Falando aqui na homilia, né, é fácil entender isso, né? No ambiente religioso, a gente entende isso até, não é difícil entender, não. Mas viver isso não é tão fácil, não, quanto parece. No mundo em que se apostatou, no mundo da apostasia, esse é um problema. E não nos enganemos, nós sofremos a influência desse liberalismo. Quem achar que não está bem enganado. Todos nós sofremos essa influência desse liberalismo. Muito das ideias, das falsas ideias, o espírito do mundo liberal, do mundo modernista, do mundo maçônico, né? Digamos com mais precisão, desse mundo que a maçonaria construiu. Muitas dessas ideias, nós fomos contaminados sem querer, vivemos por simbiose. Acabamos adquirindo muito do espírito do mundo. Não nos enganemos, não. E aí vamos ter que trabalhar para formar a nossa inteligência, para fazer aquilo que as donas de casa fazem no final de semana, né? A faxina, né? A faxina faz com vassoura, com sabão, né? E a mesma situação da nossa alma. Vamos ter que fazer uma faxina muito bem feita. E a faxina muitas vezes demora um dia, né? Demora horas. A faxina da alma vai precisar de tempo, demanda tempo. Então, se perdeu a noção do amor verdadeiro, o amor a Deus e o amor ao próximo. Essas noções foram perdidas, né? Mas a lei de Deus não muda, né? E a igreja de Deus e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então a igreja vai ensinar, a igreja que é a mestra dos povos, continuará ensinando a mesma doutrina, essa que vocês estão ouvindo agora, que não é minha, mas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são essas noções quais foram essas noções perversas que contaminaram nossas almas? O liberalismo, o humanismo contaminou. Essa ideia de que o homem é o centro do universo contaminou também a gente. E a partir daí, uma série de consequências. Não raro, as mulheres católicas poderão perceber em si sinais de feminismo. Consequência dessa ideia perversa do humanismo e mais recentemente da Revolução Francesa, mais adiante a escola de Frankfurt. Essas ideias foram espalhadas no mundo todo.
nas almas, nas inteligências, contaminaram as inteligências. Eu vou tentar evidenciar aqui de maneira mais prática. A filantropia, o serviço social, o bem que se faz ao próximo, né? Distribuir uma cesta básica. Há pouco tempo eu vi alguns maometanos distribuindo cesta básica para quem conhece Salvador, naquele bairro ali pela Moraria, ali pela Praça da Piedade, o Islã distribuindo cesta básica, o conforto, o bem social, né? O serviço social. O desejo de um novo Messias, tudo isso contaminou a sociedade moderna, ensinada por homens perversos, de ideias perversas, se contaminou. Entre nós católicos, o que prejudica? Quais são os sintomas disso? Sintomas bem práticos. A internet substituiu nossa relação íntima com Deus. Pode observar se não foi. Nossa relação com Deus foi substituída pelo mundo virtual, pela internet. E nós, católicos, mais ou menos, uns mais, outros menos, foram influenciados por esse espírito. Entendem? Do mundo que apostatou a fé. O pecado substituiu a virtude da castidade, a virgindade, a vida piedosa, a caridade para com o próximo por causa de Deus. Entendem? As noções da castidade, da virgindade. Muitos no mundo moderno, se dá muito valor ao casamento. Por quê? Porque não como sacramento, mas como um contrato social. Em que no casamento é o momento da ascensão social, do bem-estar, do prazer. Entendem? Esse é o espírito do mundo. Por isso que eles ensinam que quando o amor acaba o casamento, porque se o objetivo se o objetivo é a satisfação pessoal, então realmente quando o amor acaba, o casamento acaba mesmo. Lembrando, não o casamento sacramento, mas o casamento como contrato, né? Que eles ensinam, né? Tanto assim que se admite com facilidade o divórcio, sem dificuldade. E nós católicos isso fez mal a gente, por a gente viver nesse ambiente da apostasia. Porque, em parte, claro que nós católicos, temos, por causa da fé católica, vemos o sacramento do matrimônio vemos o contrato do matrimônio como sacramento. Claro que nós prezamos por isso, evidentemente. Mas um tanto a gente acaba influenciado pelas ideias ruins, né? Por essas falsas ideias, pelo espírito do mundo. Quando a gente considera que realmente o casamento é uma satisfação pessoal, né? É uma realização de um sonho. Tem gente que pensa que casamento é realizar um sonho. Católicos já admitem isso, né? Às vezes sem perceber, mas admite isso. Meu sonho é casar, meu sonho... De verdade. É um sonho. Tem gente que vive na Disneylândia ainda. Tem ainda.
quando o sacramento do matrimônio é um campo de batalha para os fortes, para os corajosos. É assim. Por isso que nós católicos já se repensa aquela ideia de ter poucos filhos, porque, padre, eu não tenho condição de ter tantos filhos, porque é muito trabalho, muita dificuldade, a minha renda não cabe no meu orçamento, uma família grande não cabe no meu orçamento. Percebem? Como o espírito do mundo entrou? Entrou. Nós veremos também que os pais, né, perderam muito o controle, a formação das crianças, o pulso. Se criam as crianças com certa facilidade, com certa folga e pouca disciplina. Consequências de quê? Das ideias liberais que contaminaram a gente, nossas almas. Não pode ser muito exigente, não. Se bater na criança, a criança vai ficar com trauma. E todo esse pensamento aí. E os meninos deitando e rolando. E os pais não perderam o pulso. Facilmente nós podemos perceber que os homens também perderam muito da sua força viril, da parte que é atributo do homem, né? A coragem, a força, a disciplina, né? É próprio do homem. O homem foi feito para enfrentar o trabalho duro. O pai de família acorda cedo, entendem? Eu fico sem entender muitas vezes que eu vejo pais de família, homens, que as coisas de casa ele não sabe consertar. Eu já vi certos homens que, se você perguntar ele o que é uma chave Phillips, ele não sabe o que é uma chave Phillips, porque ele nunca pegou numa ferramenta. Ele não tem uma caixa de ferramenta em casa, ele não sabe fazer um serviço no banheiro que tem um vaso quebrado, trocar uma torneira, ele não sabe fazer. Não sabe. Não sabe trocar um pneu de um carro, muitas vezes. Entendem como se esse espírito do mundo entrou? Não estou jogando pedra em ninguém, estou só evidenciando, né, chamando a atenção para um mal que entrou. As mães de família não querem mais ficar em suas casas. Sonham com deveres fora de casa, que não é a educação das crianças. Há um tempo atrás, as mães de família cozinhavam no fogo a lenha, passavam o dia todo lavando roupa, trabalhando. E as coisas, antigamente, eram bem mais difíceis. Criar uma criança, ter uma família, era muito mais difícil. Muito mais. E essas mulheres demonstraram força. Entendem? Demonstraram valor. Com muito custo, formaram muitos dos nossos que hoje estão aí. Muita gente que está aqui de mais idade agradece a formação que teve lá atrás de seus pais, que foi mais difícil, em tempos mais difíceis. E com despesas que não cabiam no orçamento. Entendem? Muitos aqui estão aí, sabem, podem testemunhar isso. Muitos que hoje estão no campo trabalhando que são formados na área da saúde, são militares, chegaram no campo da engenharia, tantos aqui que me escutam nesse momento, são testemunhas disso. Chegaram onde estão por conta da formação que tiveram lá atrás, dos seus mais antigos, que viveram o heroísmo, a renúncia. Entendem?
Isso sim, isso sim. Esses lá atrás deram a nós exemplo de amor a Deus e amor ao próximo. É onde eu quero chegar aí. A nossa juventude perdeu a noção de castidade, de virgindade. Perdeu e muito, e muito. Entre nós, católicos, que seguimos o rito tradicional da igreja, né? Estamos aqui com muito esforço, reconheço. Muitos estão aqui, acordaram cedo, vieram com muito esforço para essa Santa Missa. E é preciso que a gente não volte, não venha para a Santa Missa e volte como chegou, né? Volte melhor, entendendo melhor quais são as nossas obrigações para com Deus e para com o próximo, entendendo e pôr em prática. Muitos dos nossos jovens perdem tempo ainda no celular. Muitos dos nossos católicos da nossa juventude aí estão nos grupos de WhatsApp, estão no Instagram, perdendo tempo, ou mesmo pecando ainda. Não estou exagerando. Não estou exagerando. Muitos dos nossos ainda gastam muito tempo com o celular. E esses grupos que têm nome, às vezes, são os grupos, se for olhar assim no primeiro momento, não, são grupos de estudo, são grupos... Eu acredito, não duvido não. Mas na prática eles não cumprem sua função. E muita coisa ruim acontece ali, né? Muita coisa ruim acontece ali. Não há... Muitas vezes ali... Tente ali com interesse, porque eu quero conhecer outro, formar amizades, procurar casamento. Então, o espírito do mundo está ali. Num grupo católico de WhatsApp, de essas ferramentas que estão aí disponíveis. Então, é o que eu falei antes, a internet substituiu a nossa relação com Deus grandemente. A vida piedosa de oração ficou de lado. O serviço do próximo ficou de lado. Há muita coisa a se fazer, há muita coisa a se consertar aí. Então, nessa leitura que São Paulo lembra o amor a Deus, o amor ao próximo, temos muita coisa a repensar. Que entre nós católicos, o espírito do mundo entrou também. E a gente precisa se libertar dele. Ou isso, ou não alcançaremos a nossa salvação. Um católico que cai no purgatório é muito triste. É muito triste. Depois de uma vida que se frequentou a igreja, se frequentou os sacramentos, ainda cair no purgatório, isso é muito triste. Cair no inferno é uma tragédia, né? Mas um católico que ainda teve que passar no purgatório, é muito triste isso. Não é o desejável, não. Eu vejo muita gente falar, padre, se eu conseguir um lugar no purgatório para mim, tá bom. Não tá bom, não. Porque foi frustrado o plano de Deus, que é a nossa salvação. Foi sim. Deus não quer ninguém nem no inferno nem no purgatório. Ele quer que todo mundo fosse para o céu. A vontade dele é essa. Mas nosso Senhor criou o inferno para o castigo dos maus e o purgatório para que os fiéis, né, que caíram apenas a pagar, não fossem lançados no inferno, tivessem uma oportunidade. O purgatório é para isso. Mas nosso Senhor não queria isso, não. Nosso Senhor queria que fosse todo mundo para o céu. Esse é o primeiro plano dele. Que pensar então?
colocar, como se diz no interior, né? Colocar o machado na raiz, né? E cortar o mal. Cortar o mal. É preciso cortar o mal. É preciso viver a castidade, que é uma virtude belíssima. É preciso olhar o casamento com seriedade. O casamento não é uma diversão, não é um tipo de esporte. O casamento, segundo a doutrina da igreja, é coisa muito séria. E dali sairão as almas que depois irão para o céu, né? Esse é o objetivo da família. É preciso que o pai seja homem mesmo, responsável, assuma as suas tarefas, cuide da formação da sua esposa, dos seus filhos. Cuide para que no seu ambiente se viva a vida católica mesmo, com seriedade, com disciplina. Sem disciplina não se forma criança. E criança faz o que o adulto faz. Tem pais que reclamam dos seus filhos, mas vai ver que você é o espelho dele. Tá assim porque você não soube formar. Porque o liberalismo, o espírito do mundo entrou nas famílias. O liberalismo invadiu também o espírito dos jovens. Se namora por diversão, pelo espírito mundano do prazer. Não se vê o namoro como uma coisa séria. E entre nós católicos, eu não estou falando dos mundanos não, que os mundanos a gente não precisa mais falar aqui não. Estou falando do nosso ambiente católico. É sim, precisa melhorar muito. Os namorados precisam pensar nisso, repensar isso aí. Ainda não se vive o namoro católico não. Tem que melhorar. Eu não estou inventando, vocês sabem disso. Lá adiante, Nosso Senhor fala no Evangelho, o Evangelho fala do milagre, desse milagre. Nosso Senhor fala, São Mateus, no capítulo 8, narra o milagre. Ele fala, Nosso Senhor acalma o mar. E de repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam a barca. Ele, porém, dormia e seus discípulos o acordaram, dizendo, Senhor, salvai-nos, que perecemos. E respondeu Jesus, por que temeis, homens de pouca fé? E ao mesmo tempo pôs-se ele de pé e ordenou aos ventos e ao mar, e seguiu-se uma grande bonança. Vemos aí o primeiro evidenciado, o poder de Deus que manda nas criaturas, tem um controle sobre tudo. O milagre, segundo São Tomás, só pode ser realizado por virtude divina, pois somente Deus pode mudar a ordem da natureza. E o milagre o que é? A mudança da ordem da natureza. E só Deus pode fazer isso, só Ele tem esse poder. Podemos lembrar aqui, fato conhecido, o milagre do sol, que ocorreu em Fátima, né? A mudança da ordem da natureza. O sol passou a girar no céu, né? Quem quiser pode consultar depois o padre Demarque, é um livro muito conhecido. Uma senhora mais brilhante que o sol. Tá, detalhes do milagre, é impressionante. A mudança da ordem da natureza. São Tomás também desenvolve o seguinte, que Deus faz o milagre por dois motivos. Confirmar uma verdade ensinada. Segundo, confirmar, manifestar a presença de Deus no homem pela graça. As verdades da fé são verdades que estão acima da nossa natureza, da nossa inteligência. Então, Nosso Senhor quer os milagres para demonstrar a nós a natureza sobrenatural do ensinamento.
Quando Santo Antônio, né, entre os vários milagres dele, tá aquele em que ele prega para os peixes. É bem curioso aquele milagre. Ele prega para os peixes. E os peixes se organizam ali, né, no mar, para poder ouvir a pregação do santo. Confirmar, então, como São Tomás diz, confirmar uma verdade ensinada. Quem quiser depois olhar os textos sagrados, está lá Gálatas 3, 5 e São João, capítulo 5, versículo 36. Encerro nossa reflexão com aquele acontecimento que todos têm, que todos sabem, eu vou só lembrar. Em 2 de abril de 1912, um navio sai da Inglaterra, famoso pela sua alta tecnologia. Era uma embarcação impressionante, pelo tamanho e pela sua tecnologia de ponta para a época, né, em 1912. Ali, durante toda a viagem, festas, concertos, restaurantes de alto luxo, alimentos finíssimos. E no casco do navio está escrito: com este nem Deus pode. Mas esse navio não foi muito longe não. Se bateu com uma pedra de gelo, um iceberg, que rompeu o casco dele, que era feito para suportar essas tensões, né? É feito para isso. Não suportou. E das 2.350 pessoas a bordo, apenas metade se salvaram. Todos sabem que navio é esse, né? O famoso Titanic. O poder de Deus. Não se brinca com Deus. Pensamos a Santíssima Virgem no Santo Rosário essas graças. Primeiro, o temor de Deus, o temor a Deus. É preciso temer a Deus, é preciso respeitar Nosso Senhor. É preciso levar Nosso Senhor bem a sério. Com Deus não se brinca. Eu contava ontem a nossos irmãos lá em Vitória da Conquista que a rainha da inglesa, né, a Isabel protestante, dizia que se eu reinar durante 40 anos, eu dispenso o céu. O que é isso? Brincando com o poder de Deus, né? Pois foi. Eu digo assim, gente, a palavra tem poder. Tenha cuidado com o que você fala, hein? Pois ela reinou 40 anos mesmo e depois morreu. E durante longos anos se ouvia nos corredores do palácio dela, né? Diga-se de passagem, que era bem luxuoso, né? Ela tinha uma coleção de vestidos, dizem que eram ao todo 3 mil vestidos que ela tinha. Que negócio. Pois depois ela morreu e se ouvia nos corredores do palácio: 40 anos pela eternidade. 40 anos pela eternidade. É preciso temer a Deus. Esse Deus que tão poderoso e tão bom. É preciso temer a Deus, é preciso amar a Deus. É preciso amar a Deus. Santa Maria Gorete, quando está para morrendo, né? Ela diz, o irmão dela, ela foi esfaqueada por aquele bandido e o irmão diz, ela está para morrer e ela diz: você perdoa Alexandre? Porque ele queria se vingar da morte da irmã. Você perdoa Alexandre? Aí ele falou: irmã, perdoo. Por amor a você eu perdoo. Não. Por amor de mim, não. Por amor a Deus. Por amor a Deus.
Peçamos à Santíssima Virgem no Santo Rosário essas graças, o amor a Deus, o temor a Deus, o amor a Deus, e que Ele coloque, que Ele limpe dos nossos corações. Peçamos a Santíssima Virgem e a Nosso Senhor, que Ele limpe nossos corações do espírito do mundo, que é o obstáculo que impede o nosso amor a Nosso Senhor, o nosso amor à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.